O Parlamento e o Conselho Europeu aprovaram nesta semana um acordo que vai afetar o agronegócio brasileiro. Os europeus determinaram que não irão mais importar produtos agrícolas vindos de área de desmatamento legal e ilegal após 31 de dezembro de 2020. A medida valerá para soja, para café, para cacau, para carne bovina, madeira e borracha. No documento, as entidades europeias afirmam que a lista de commodities cobertas será revisada e atualizada regularmente. Para garantir que esses itens não tenham como origem áreas desmatadas, a União Europeia exigirá que exportadores realizem a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação de países, que serão avaliados com risco baixo, médio ou alto para desmatamento e degradação florestal. As exigências das empresas que quiserem exportar para a Europa irão depender desse nível de risco. A gente vai aprofundar a discussão sobre esse tema pelos potenciais impactos que ele gera para o agronegócio brasileiro, para a exportação de alimentos e para toda a cadeia aqui no país. Para entender todas as dimensões e efeitos dessa medida europeia, a gente recebe a Suemi Mori. Ela é diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Suemi, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Obrigada, Kellen. Eu agradeço pelo convite. A gente é que agradece. E para começar, a primeira pergunta para você é como esta medida aprovada lá na União Europeia, um acordo provisório, impacta o produtor de alimentos no Brasil? Kelly, a extensão desse impacto ainda não está clara. A gente consegue prever um impacto direto no Brasil, ou seja, das exportações que a gente faz para a União Europeia desses produtos que você mesmo listou, mas como o texto final não saiu ainda, eles não deixam claro qual é a extensão da cadeia que eles vão pegar. Eles dão alguns exemplos. Então, como o cacau é um dos produtos listados, eles falam assim, inclusive os produtos derivados e os produtos que foram alimentados. Tem uma frase no press release que saiu do parlamento dizendo que eles também vão incluir os produtos derivados e que foram alimentados com esses que você listou. Então, como a gente não tem ainda a dimensão do que seria essa cadeia, então eles citam chocolate e citam móveis também, porque madeira é um dos produtos listados, então eles citam isso. Mas essa questão ainda não está muito clara, porque o texto ainda não saiu. Então, para avaliar o exato impacto disso, a gente precisa ter esse texto formal. Agora, do ponto de vista já desses produtos diretamente, tem uma preocupação muito grande. Preocupação em termos de volume e de representatividade, eu colocaria 2 produtos principais, que é o café e a soja. O café pela representatividade. Esse ano, tudo que a gente exportou até novembro de café quando a gente fala do complexo café, né? Como eles não deixaram claro o que seria esse café, então olhando os dados até novembro, 49% do que a gente exportou de café para o mundo foi para a União Europeia. Esse valor foi de cerca de 3,7 bilhões até novembro. Se a gente olhar a soja, por exemplo, apesar da representatividade da soja ser menor, ser 14,24, o valor do que a gente exportou foi de 8 bilhões para a União Europeia. Então, nós aqui na CNA nós tiramos a lista assim que saiu o acordo, né? Porque como você falou, um acordo. Essa legislação já estava em discussão há muito tempo. Ela faz parte de uma estratégia maior da União Europeia, que chama Green Deal, né? Que é o Pacto Verde. Então, dentro do Pacto Verde tem várias vertentes. Essa legislação ela está embaixo de uma outra estratégia que chama Farm to Fork, que é ligada à questão da agricultura. E aí, no ano retrasado, inclusive, eles começaram a falar sobre isso, teve a consulta pública, então já é um processo que vem de um tempo e agora se chegou ao acordo, né, do trílogo que a gente chama, que é a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Então, isso que aconteceu agora foi só a finalização do acordo, porque cada um tinha uma proposta específica. Por exemplo, agora no final foram incluídos alguns produtos que não estavam em discussão antes. Então, isso que a gente está vendo agora acontecer dia 6, que aconteceu, foi divulgado dia 6, foi esse acordo do trílogo, mas o texto final a gente ainda não tem.
Muito bem. Suemi, esse é um tema que exige da gente uma discussão aprofundada e estamos muito satisfeitos de tê-la aqui conosco, uma estudiosa desse tema. Você acabou de trazer alguns elementos principais, dizendo que é um acordo com potencial impacto, sim, no agro brasileiro. Citou duas culturas que você acha que são as que têm mais potencial. O café, pela representatividade da Europa como destino das nossas exportações, e a soja pelo valor. E disse ainda que a gente precisa que esse acordo provisório vire lei para aí sim termos os detalhes e entendermos as várias dimensões. Eu ainda queria ficar nessa primeira questão com você para entender, além de café e soja, a gente vê o texto citar carnes, entre outros produtos. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com você para entender se haverá um embargo, quer dizer, esses produtos de fato não entrarão mais na Europa, porque isso seria muito relevante para cadeias como essas citadas por vocês e essas outras. Esse é o seu entendimento neste momento? A partir de uma data de corte que for determinada na lei, esses produtos não entrarão mais na Europa? É isso que você imagina? Não, não é isso que a lei fala. O que saiu, que a gente tem acompanhado até do texto preliminar, que já tinha saído antes, mas que não é o texto final, o que eles pedem é que esses produtos e os seus derivados, aí fica um ponto de interrogação do que seria a extensão desses derivados, para entrar na Europa, eles teriam que cumprir alguns requisitos. O primeiro deles é esse que você falou. Eles não serem originários de áreas desmatadas, que foram desmatadas depois de 31 de dezembro de 2020. No entendimento da União Europeia, desmatamento é desmatamento, legal ou ilegal. Por que é importante esse ponto, Kelly? Porque a gente tem mais outros dois mercados que também estão discutindo uma legislação semelhante, que é o Reino Unido e os Estados Unidos. O Reino Unido abriu consulta pública, eu acho que foi esse ano, se eu não me engano, foi no começo do ano ou no final do passado, também sobre este tema, mas deixando claro que eles farão uma diferenciação entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal, tá? Os Estados Unidos abriram este ano, fechou agora a consulta pública dia 2 de dezembro, agora, mas eles não têm texto preliminar, eles simplesmente abriram uma consulta pública para o mundo inteiro, falando que os Estados Unidos têm a pretensão de ter uma legislação da mesma natureza, com o mesmo argumento, que é evitar o que eles chamam de importação de carbono, né? Que é assim, eles têm uma meta climática, esses países têm metas climáticas, então eles falam que para cumprir essa meta climática deles, eles precisam cuidar não só da sua produção, mas de tudo que entra no seu país. Então, a União Europeia não faz essa distinção, ela deixou claro. Então, voltando aos requisitos. Primeiro é esse que você falou. Então, não pode ser originário de área desmatada. Depois, ele tem que cumprir, o texto fala que ele tem que cumprir a legislação local. Então, estar de acordo com toda a legislação do seu país. Veja que já tem um ponto aí de discussão que é, se, por exemplo, no caso do Brasil, que permite o desmatamento até determinado percentual, dependendo do bioma em que se encontra, aí já tem uma questão. Mas, enfim, o que o texto diz é não ter vindo de área desmatada depois de 31 de dezembro de 2020, cumprir a legislação local, incluindo, aí ele cita 2 pontos específicos, direitos humanos e população indígena. O que isso significa, só depois que o texto sair que a gente vai saber. Então, os operadores que são... Quem que vai ser obrigado a reportar essas informações? Os importadores. Então, são os operadores europeus que importam do mundo, incluindo o Brasil, que vai ter que reportar essas informações, garantir que o que a gente chama de fazer a diligência devida, garantir que isso tudo seja cumprido. Uhum. O único ponto que deixa claro é isso que você falou, que tem que mandar coordenadas de geolocalização da produção para garantir esse primeiro ponto. E aí, como que as outras questões vão ser encaminhadas, qual vai ser o tipo de reporte, qual vai ser o tipo de evidência que eles vão pedir, isso a gente não sabe ainda. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, não serão barrados, eles terão que garantir que estão cumprindo esses requisitos para entrar e para circular, e não é só entrada, tá, Kelly? Eu acho que é importante, porque o texto fala que é comercializado, ou seja, tudo que é comercializado na Europa, a partir da data, na verdade, assim, eles falam que 20 dias depois da publicação do texto, a legislação entra em vigor.
mas que para determinados itens, e aí a gente está entendendo aqui que é essa questão da geolocalização, por exemplo, e esses critérios, teria 18 meses para isso ser obrigatório. É o que está escrito, o que a gente tem hoje como informação oficial, né? A gente tem os textos que saíram tanto do parlamento quanto da comissão. Os textos de notas da imprensa, enfim, notificações que eles fizeram. Mas o texto efetivo da legislação a gente ainda não tem. Excelente. Suemi, a gente tem muitos pontos e que bom que temos tempo aqui na Jovem Pan News para conseguir esclarecer estes pontos para a nossa audiência do agro e também para os consumidores brasileiros que estão atentos a este debate. Você disse assim, nenhum produto será barrado. Nenhum produto será barrado se estiver em conformidade com essas questões e também se não for fruto de uma área de abertura até essa data de 2020, dezembro de 2020. Serão barrados os produtos pós esta data ou ainda há dúvidas, porque você disse que a própria questão provisória aponta que a lei do país vale. Então, se tiver um desmatamento depois de 2020, em conformidade com o Código Florestal, nesse momento a gente não tem a resposta. Se o produto será barrado, se vai entrar. A gente já tem a resposta, porque a gente, aqui na CNA, a gente já conversou diretamente, enquanto essa legislação estava sendo negociada, com alguns representantes do governo europeu, e ficou claro que desmatamento é desmatamento. Então, é uma coisa... É a questão da abertura de áreas pós-31 de dezembro e a legislação, mas esta questão já está claro que para eles não faz diferença. Um produto será barrado. Após dezembro de 2020, produtos brasileiros de áreas recentes não entrarão na Europa. Não entrarão na... Isso para mim, isso o documento já disse. Na época a gente discutiu com eles essa questão e não há... A diferenciação entre o legal e o ilegal para eles não existe. É desmatamento, áreas abertas. Ótimo, esse ponto ficou muito claro para a gente. Aí eu gostaria de retomar um outro ponto que você traz para a nossa audiência. Você disse que, além da União Europeia, já há questões nesta direção ligada a barreiras, né, ligadas a desmatamento para a entrada de alimentos no Reino Unido e Estados Unidos. Eu gostaria de aprofundar a discussão nesses dois casos agora. Estamos num outro lugar em que os produtos de área de abertura recente continuarão a entrar no Reino Unido ou Estados Unidos, ou também deverá ter uma barreira, porque lá eles diferenciam o legal do ilegal, né, Suemi? Primeiro eu vou falar do Reino Unido. O Reino Unido tem uma discussão mais adiantada, mas não há texto. Então, como não há o texto, o que eles consultaram? Eles consultaram perguntas para saber se aberto para a sociedade como um todo. Então, quando você vai responder a consulta pública, você pode responder como sociedade civil, como consumidor, como empresa, como organização representante. Eles queriam saber perguntas do tipo, você acha que... uma das perguntas era essa, com relação ao desmatamento legal e ilegal. Ou você acha quais os produtos que deveriam ser incluídos? E ainda não há um texto. Então, não é possível dizer. Mas essa questão do desmatamento legal e ilegal, isso a gente sabe, porque eles já falaram para nós aqui, inclusive em reunião até aqui com a encarregada de negócios, ela falou e assim que o Reino Unido entende essa diferenciação. Então, a gente não tem texto no Reino Unido, mas a gente sabe que vai ter essa diferenciação. Quais vão ser os requisitos, se vai ser geolocalização precisa, se vai ser cumprimentos de outras legislações, a gente só precisa do texto para saber. Os Estados Unidos não tem nada. Os Estados Unidos abriu consulta pública agora. E não deu, assim, que a gente conversando até com o pessoal que está nos Estados Unidos, que acompanha, até a nossa embaixada lá nos Estados Unidos, é que realmente eles estão querendo coletar o maior número de informações para levar uma proposta preliminar. Mas nesse momento não tem nenhuma definição, tá? Então, pelo timing, a expectativa é que a do Reino Unido saia antes da dos Estados Unidos. Porque a do Reino Unido já foi feita com bastante tempo antes, tá? Ótimo. Então, você falou em timing e é justamente aqui que a gente vai deter a nossa atenção agora, perguntando sobre o tempo previsto para cada uma dessas medidas entrar em vigor. Nesta semana, Suemi, a gente ouviu o CEO da Cargill, Paulo Souza. A Cargill, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, participou de um painel aqui em São Paulo e ele
mencionou que a expectativa é que este acordo da União Europeia entre em vigor entre maio e junho de 2023. A minha pergunta para você, você concorda com essa estimativa de prazo e que tipo de adaptação o nosso público-alvo já teria que fazer imediatamente sabendo dessa previsão? Bom, eu não tenho a data. Ontem eu conversei com a nossa embaixada, a embaixada brasileira na União Europeia, em Bruxelas. Perguntei, inclusive, com relação à data, e a resposta que eu tive foi, olha, a expectativa é que saia ainda, talvez, um texto este ano. Nas notícias que vieram oficiais da Europa, eles fazem referência à COP15, que vai ter em Montreal, que é agora em dezembro. Então, eles falam assim, tem até uma citação de um líder falando que foi muito difícil, mas que eles conseguiram chegar a um consenso até a COP15. Então, é um anúncio que vai ser feito. Se esse anúncio na COP15 vai ter o texto final, a gente não sabe. O que eles disseram é, assim que o texto for liberado, a legislação entra em vigor em 20 dias. Só que o cumprimento, os detalhes, eles falam que vai só a partir de 18 meses. O que vai ser cobrado a partir de 18 meses, nós temos que esperar o texto sair para saber. Perfeito. Suemi, essa primeira parte da nossa conversa ficou bastante esclarecedora e eu quero avançar um pouquinho mais. Antes de avançar, quero só fechar alguns pontos com você. A gente tem, então, um movimento claro acontecendo na Europa em relação a esse Pacto Verde, com uma expectativa que barre entrada de alimentos que tenham qualquer relação com desmatamento, seja legal ou ilegal, e a gente está esperando a publicação da lei para entender mais detalhes e efeitos. Há também movimentos parecidos com essa questão de relação entre os alimentos e desmatamentos avançando no Reino Unido e nos Estados Unidos. Aí estão em outro momento e a gente vai precisar esperar para entender os reflexos. E aí eu avanço para a terceira parte da nossa conversa, que é o que acontece aqui no Brasil para quem está em fronteiras agrícolas, para quem está na região de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, quer dizer, tem a regra do Código Florestal autorizando a supressão de mata nativa para a produção de alimentos, mas ele pode ter uma barreira de mercado. Que tipo de efeito a CNA está considerando disso? A gente está muito preocupado, Kellen. Assim, o efeito, especialmente com o impacto disso em pequenos e médios produtores. Porque os grandes, de alguma forma, eles têm mais condições financeiras de fazer, de se adaptar. Porque o custo a gente chama de custo de reporte, o custo para você comprovar isso, que você pode até cumprir todos os requisitos, mas existe um custo de transação, um custo de reporte dessas exigências todas. E isso para o pequeno e para o médio, esse custo pode ser, inclusive, o custo de exclusão do mercado europeu, de não conseguir realmente cumprir isso. Então, a gente está muito preocupado então, vamos esperar o texto para ver exatamente os pontos específicos e como que a CNA pode ajudar, mas de antemão a gente já está muito preocupado com essa questão. Até porque a legislação, como a forma como ela está, das informações que a gente tem, ela tem um caráter punitivo, ela não tem um caráter inclusivo. Ela fala assim que as pequenas propriedades, em algum momento terão mais tempo para adaptação. O que vai ser isso, também não sei. Não fala em mecanismos de cooperação, por exemplo, para garantir que esse pequeno e médio, ele não seja excluído do comércio exterior para a Europa, que para alguns, como eu falei, por exemplo, do café, que é 49%, é uma representatividade muito grande. Então, estamos vendo com preocupação. Para saber exatamente como que a CNA vai atuar, a gente tem que esperar o texto. Muito bem. Você fala sobre esse risco de alguns agricultores não conseguirem se adequar tão brevemente e acabar saindo da atividade. Há quem diga que uma alternativa seria, então, não vender mais para a Europa e vender para outros mercados. Mas aqui está um ponto muito sensível dessa discussão, porque me parece que há um mimetismo, né? Outros países do mundo imitando aquilo que a Europa está sendo pioneira. Você acha que há um risco nesse sentido de a China, enquanto país, adotar medidas semelhantes, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil do agro? Kelly, você falou uma palavra que é a palavra que eu tenho usado quando eu falo desse tema, que é movimento.
Eu acho que isso é um movimento. Então, a gente viu há 2 anos, quando começou, quando o Green Deal, o Pacto Verde foi lançado, aí depois a gente viu o Farm to Fork, aí a gente viu aquele pacote de 55 medidas que eles lançaram, que estava o CBAM lá dentro, que é aquele de ajuste de fronteira de carbono. Tudo isso a gente está vendo um movimento na Europa. Aí o Reino Unido, aí os Estados Unidos, e aí uma discussão em outros países. Então, eu chamo isso de um movimento. Eu não sei, China, Ásia, tem outras questões, eu não consigo dizer se isso vai chegar lá ou não vai, mas eu acho que é um movimento. Acho que a gente tem que estar atento, preocupado, por exemplo, com essas legislações elas vão realmente estar respeitando as regras de comércio internacional da OMC, né, assim, até para a gente falar eventualmente de um questionamento ou não na OMC disso. Então, temos que acompanhar e eu acho que é um movimento, sim. Muito interessante que você mencionou a palavra movimento, que dá essa sensação de continuidade, e você mencionou a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Vou entrar nesses 2 aspectos com você, porque do ponto de vista de movimento desta agenda verde, nós vimos também um grupo de mais de 5, 6, 7, 8 tradings, as maiores empresas de alimentos do mundo, assinando um acordo privado, dizendo que não querem fazer mais negócios com profissionais que não tenham essa certificação de origem relacionada a ser livre de desmatamento. Então, a gente tem os países fazendo movimentos e tem também a iniciativa privada, né? E o segundo ponto que você colocou é que tipo de papel a OMC teria para evitar esse que pode ser entendido como uma barreira, um protecionismo comercial usando o pressuposto ambiental. Então, são 2 perguntas em uma, Suemi. Assim, essa questão da OMC, a OMC ainda não soltou, ela não tem um acordo sobre sustentabilidade, né, sobre questões ambientais. É uma discussão que se fala muito que a OMC tem que ser mais ativa, tem que ter uma atuação maior nesse tema. Eu acho que teve um avanço na ministerial, na MC12, que aconteceu esse ano. Esse tema foi um tema muito importante, mas ainda não há uma regra. Não é que a OMC não tem regras, ela tem acordos, né? Então, ela não teve nenhum acordo específico sobre isso. Até pela questão como hoje ela está com o órgão de apelação está inoperante ainda, até nesse sentido, qual seria o papel real da OMC de atuação nesse tema. Mas acho que a OMC tem um papel de ser quem regula o mercado internacional. Ela pode até não conseguir punir, porque ela não tem o órgão de apelação funcionando, mas ela quem dá as orientações. O setor privado, as grandes empresas, como eu falei, isso é um movimento. As grandes empresas, elas acompanham isso há muito tempo. Eu falo que isso que a gente chamou de ESG começou lá atrás como triple bottom line. As pessoas, eu particularmente, trabalhava com isso desde 1999, eu acho, que a gente já se falava desse tema. Então, não é uma coisa de agora, essa é uma coisa importante. Então, essas grandes empresas, elas estão acompanhando isso há muito tempo, estão fazendo suas adequações, estão fazendo seus ajustes, esperando que a barra vai começar a ficar mais complicada. A preocupação da CNA com esse grupo? É claro que porque esse grupo também é um grupo que é o agro, exporta muito, tem um papel muito importante para a economia brasileira. Até novembro, 48% do que o Brasil exportou foi produto agropecuário. Nós já passamos o ano passado em 21%, só em novembro. E o peso desse volume, desses 148,3 bilhões, que foi o que a gente exportou de janeiro a novembro, está nessas empresas grandes. Então, elas são muito importantes. Agora, existe um outro grupo, que é aquele que eu falei, dos pequenos e médios, que está lá, não está nos grandes, ele não faz tanto, eu falo que é um grupo que não faz tanto peso na balança, mas que para a economia nacional, para o país, para a renda do produtor, ele é muito importante, até porque muitas vezes ele faz parte da cadeia do grande, né? Às vezes ele exporta direto,
mas muitas vezes ele faz parte, então ele vai ser impactado. Essa é uma preocupação muito grande da CNA. Eu imagino o tamanho da preocupação, e aí eu gostaria aqui de contar com todo o seu conhecimento, Suemi, para esclarecer o máximo que a gente puder qual é a relação que existe hoje entre o alimento produzido no Brasil, seja ele o café, seja ele a soja, seja ele a carne, e o desmatamento. Porque eu lembro que a gente não está falando só para um público de agronegócios que está mais familiarizado com essas questões de supressão de mata nativa, de código florestal, de regras ambientais para produzir e preservar. Mas a gente está falando com brasileiros de todas as regiões que às vezes são induzidos por notícias falsas a fazer uma associação, e a minha pergunta é para você, equivocada, de que o alimento do Brasil tem uma associação pejorativa com o desmatamento. Que tipo de associação existe e qual é o grau que a gente deve se preocupar? Porque nesse acordo verde eles também vão medir países em relação a risco alto, médio ou baixo, né? A gente não, essa é uma outra questão, a gente não sabe como que o Brasil vai ser classificado. A gente imagina, né, claro, por todas as notícias que a gente escuta, mas a gente não sabe. A classificação vai influenciar muito a forma como a gente vai ter que comprovar esses requisitos. Bom, com relação ao desmatamento, eu acho que para quem não lida com isso diariamente, para quem não está no agro, não é da área de meio ambiente, quando você fala desmatamento, o que vem à mente é uma coisa muito pejorativa mesmo, né? Assim, e é desmatamento. Eu acho que é importante saber a diferença do legal para o ilegal, porque nós temos uma legislação que permite a abertura de terras. Ela permite, o fato de você abrir terra, você não está ilegal, desde que você esteja cumprindo. Existe um código florestal para isso. O que acontece é uma diferença entre níveis de desenvolvimento dos países, que os países ricos, os países desenvolvidos, na sua maioria, eles já abriram o que tinha para abrir. Então, hoje, a produção agropecuária desses países já é em terras abertas, porque eles não têm mais o que abrir. Então, outra questão que preocupa muito essas legislações unilaterais e essas legislações, essas medidas como essa que são feitas por esses países, é a falta de consideração neste ponto, que é se o país já abriu as suas terras, já ocupou o que tinha para ocupar para terras agrícolas, e outros países, que é o caso, por exemplo, do Brasil, que ainda está na sua fase de abertura, tem uma legislação que permite. Então, por isso que quando é tão importante essa diferenciação entre o legal e o ilegal, considerando esse nível de desenvolvimento dos países. Não é que os países europeus, eles não desmatam, eles já desmataram. Eles já abriram. E a palavra desmatamento, ela tem uma conotação muito ruim. Por isso que eu acho que a palavra abertura, porque é uma abertura para a produção. Perfeito. É isso que a gente está falando. Excelente ponto, então, a nossa legislação permite a abertura para a produção. Até porque vale uma reflexão aqui para a nossa audiência, né? Todo alimento que vem de uma lavoura, que vem de uma produção agrícola, ele vem de uma área que um dia foi uma mata. Então, essa mata deixou de ser mata, foi aberta, ou seja, houve um desmate, para usar um termo que é mais popular, mas houve também o que a gente pode chamar de supressão de mata nativa, em que a mata nativa dá espaço a um lugar em que vai ser uma lavoura para produzir um café, que está na mesa do brasileiro todo dia, para produzir um trigo, que está na mesa, no nosso pão, que está na nossa mesa via soja, milho, que alimentam os animais da pecuária. Essa é uma lógica importante para ter por trás, porque senão parece realmente que o agronegócio é um vilão que desmata. Na verdade, o agro é o instrumento para abrir uma área que era mata e que agora produz alimento. É assim que você entende? Exatamente. E assim, uma questão da segurança alimentar também tem que ser considerada. A gente viu semana passada, semana retrasada, que o mundo chegou a 8 bilhões, enfim, tem um marco, né? Essa questão, e a previsão, por exemplo, que a OCDE e a FAO fizeram agora esse ano, é um aumento do consumo de alimentos a 1,4% ao ano até 2031. Então, assim, o consumo vai aumentar, precisa produzir mais. E quem tem condição de produzir mais são os países que estão em desenvolvimento, são os países que têm área para abrir ainda. Isso também tem que ser considerado. A gente está vendo aí a fome no mundo, a gente está vendo
o rompimento das exportações da Rússia e da Ucrânia, o impacto que isso tudo teve no mundo. Isso também tem que ser considerado nessas legislações que restringem, porque ela restringe a produção agrícola de maneira geral. Ou seja, o preço do alimento potencialmente vai ficar mais caro, né? Porque a gente aqui conversava antes sobre o preço do peru de Natal, sobre como o preço dos alimentos subiu. Objetivamente, se você tem uma menor produção agrícola, você tem uma menor oferta de alimentos diante de uma estimativa que é de crescimento da população mundial. Em tese, se esse tipo de agenda continuar a avançar, uma das consequências seria o encarecimento de alimentos? Então, poderia ser, mas é preocupante. Tem vários, você vê que tem várias questões, a renda do produtor, a produção de alimentos, o preço, tudo isso. E considerando ainda que isso que eu falei, que eu acho que é um movimento mesmo, a gente tem que estar muito atento e se posicionando e tentando da melhor maneira possível diminuir o impacto para o produtor. Excelente. Suemi, eu gostaria então de encaminhar a nossa entrevista para a consideração final, dizendo que foi muito rico te ouvir com profundidade. Esse tema merece tempo e que bom que você pôde estar conosco. E eu gostaria aqui de pegar os seus pontos, as suas conclusões nesse momento e fazer uma pergunta objetiva. Ou o agricultor, agropecuarista brasileiro se adapta, ou ele vai estar fora do mercado global, ou existe uma outra via, uma outra alternativa que a gente ainda vai descobrir nessa jornada, nesse movimento? Eu não acho que ele vai estar fora. Eu acho que a gente tem que... essas exigências que vêm acontecendo, e ao longo do caminho, as exigências vão mudando. Então, a discussão anterior, por exemplo, a discussão de SPS, né, de requisitos sanitários e fitossanitários, a gente falava de sanidade muito, né, que é uma coisa que é uma preocupação número 1 ainda, mas você vê que ela está menos na pauta hoje do que outras questões. Então, eu acho que é uma questão de adaptação aos requisitos de mercado, porque a gente está falando de mercado. Isso que é importante. Assim, e o produtor brasileiro, ele provou ao longo do tempo que ele se adapta. Tanto é que as nossas exportações só crescem e a gente vende para praticamente o mundo inteiro. A que custo que isso vai acontecer? Essa é a questão. O impacto disso no produtor, na renda do produtor e na produção, de maneira geral, é que vai acontecer. Mas o Brasil vai continuar exportando, porque o Brasil já provou que ele se adapta a qualquer regra. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, agradeço demais pela presença no Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan News, e fica o convite para você voltar muito mais vezes, porque dado que este tema faz parte de um grande movimento, a gente vai precisar contar com a sua experiência para nos alertar sobre os melhores caminhos a seguir nessa jornada. Volte sempre, Suemi. Eu que agradeço, Kelly, conte comigo. Um abraço. Da mesma forma, até a próxima, um abraço. E fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram ao Hora H do Agro que o tema será avaliado pelo governo brasileiro quando o texto final da lei europeia for divulgado. Mas em setembro, o Itamaraty havia comentado que causa preocupação ao Brasil que a lei europeia sobre proteção ao meio ambiente possa servir de pretexto para impor medidas restritivas ao comércio internacional. O Ministério classificou a lei como de natureza unilateral, extraterritorial e discriminatória, com prejuízos, sobretudo, aos países em desenvolvimento. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, a Biov, informou que vai esperar a divulgação formal da legislação europeia para se posicionar sobre o tema.